cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Fibo, podcast que tem um espaço fértil e democrático, como todo botequim deveria ser. Eu sou o Zé Barreto, mais uma vez aqui, e quem tá do meu lado, Zico Neri. E aí, Zico, tudo bom com você? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos os Gabis e Cláudios que estão presentes. É um prazer inenarrável estar aqui de novo com vocês, como diria nosso querido Lucas Tomazelli, nesse espaço fértil, democrático, de debate, onde todo mundo é sempre bem-vindo para debater qualquer assunto. E eu vou soltar uma polêmica muito forte agora aqui, para ser o disparador, e aí depois nossas convidadas ajudam a gente. Então, Não vou soltar isso não, que vai ser muito pesado. Enfim, vamos para a palavra do dia. Não, eu vou refletir, decidir. Tá bom, então. Vamos para a palavra do dia, porque... Antes da palavra do dia, só queria dar um recadinho que a gente tem um grupo agora no Telegram para os nossos ouvintes mais assíduos. Quem quiser, lá no link do nosso Instagram tem o link lá do Telegram, é só entrar e bater papo com a gente. Lá a gente divulga as próximas pautas, próximos episódios e também tira dúvidas e enquetes com vocês que escutam a gente aqui toda semana. Então vamos lá para a pauta do dia. A palavra é patriarcado. Pesado essa, hein? Vamos lá, papel e caneta. Para tudo que você está fazendo agora, porque antes da gente ler a definição do dicionário, eu vim aqui invadir o podcast depois da gravação para dizer que o sorteio do episódio passado fez o maior sucesso, que a gente resolveu fazer um sorteio desse episódio também. Então, corre lá no nosso perfil do Instagram, vê o que tá valendo, marque seus amigos e aguarde, porque o sorteio vai ser realizado no próximo dia 15, na terça-feira, no happy hour desse episódio, tá bom? Filosofia de Boteco. Substantivo masculino. Dignidade. Funções de patriarca na Igreja do Oriente. Isso que eu tô lendo é a definição do dício aqui, tá? Território submetido à jurisdição de um patriarca. Sociologia, tipo familiar caracterizado pela preponderância do pai sobre todos os demais membros da tribo. Bom, controverso, mas a gente trouxe aqui duas pessoas para discutir um pouco isso. É uma collab, né, de podcasts. Elas, já escutei alguns episódios, adoro elas. E a gente está aqui hoje com a Isa e Letícia Graton. Sejam muito bem-vindas. Isa, você primeiro, por favor, se apresente. Quem é você? O que você faz? Conte aí para os nossos ouvintes. Quem é você? Muito obrigada. Meu nome é Isabela Graton, eu tenho 23 anos e eu faço o podcast O Pessoal é Político, junto com a minha irmã, Letícia, né? Nós somos irmãs gêmeas, que a gente começou esse podcast ano passado para falar um pouco sobre teoria feminista, né? Então a ideia do podcast é abordar um livro feminista, assim, por temporada, e aí a gente vai trazendo os temas que a autora traz e discutindo eles entre a gente e realmente tentando aproximar essas autoras e essas obras das mulheres, né, que querem ler, que querem aprender sobre isso e muitas vezes não sabem muito bem por onde começar, assim, a ler sobre teoria, né? Então a gente pretende ajudar ali, fazer quase como um clube do livro, assim, digamos, com essas mulheres. E aí, agora estamos falando sobre o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E é isso, aí a gente tá aí nesse projeto bem massa. Eu moro em Brasília, a Letícia em Curitiba, né? Então a gente faz tudo à distância. E está sendo muito massa essa temporada agora. Todo mundo, assim, a gente tá tendo um feedback muito positivo sobre o Segundo Sexo. Oi, Isa, você sabe que eu tive exatamente essa sensação de ser um clube do livro, assim, ouvindo. Eu achei bem massa. É muito legal a dinâmica que vocês trazem, assim. Parabéns, é muito da hora mesmo. A gente vai trazendo capítulo por capítulo, assim, né? Então, realmente parece que é tipo, um grupo de amigos, ou enfim, no caso, duas, discutindo aquele capítulo do livro pra tentar entender ele melhor, né? Então, deixa a Letícia se apresentar aí agora. Então, meu nome é Letícia, eu também tenho 23 anos, né? Obviamente. Então, eu e a Isa, a gente faz esse podcast que eu acho que ela não falou o nome, ela explicou tudo sobre ele, mas o nome é O Pessoal é Político. Então, sigam lá, gente. E é isso, a gente trabalha juntas nesse projeto, né?
no horário comercial, né, eu trabalho com comunicação, eu sou formada em publicidade, e nas horas vagas aí somos podcasters, então estamos aí neste mundo produzindo conteúdo, e a gente produz muito conteúdo para o Instagram também, então nos sigam lá. E é isso, e o nosso objetivo principal é trazer realmente a teoria para mais perto das pessoas, a teoria feminista. A gente sentia essa necessidade, assim, na internet, porque a gente sentia que muito do que se falava era muito raso sobre o assunto. Então, a gente começou a falar também, e foi isso, e gostamos e continuamos, estamos aí até hoje. Faz 1 ano e pouquinho. Inclusive, sigam elas no Instagram também, galera, não só os podcasts, porque tem muito conteúdo legal mesmo. A gente se empenha lá, faz umas artes no Canva, faz tudo sozinha, é designer, mas é isso aí. A gente sempre, pega o tema do episódio, né, e tenta destrinchar em, uns 3 posts, assim, pra trazer as informações, e muitas vezes já teve post nosso, assim, que viralizou, sobre a indústria pornográfica, então a gente tenta trazer uns temas bem relevantes, assim. Às vezes viraliza, as pessoas nem sabem que é um podcast, assim, aí ela só vê a página, é engraçado, porque a gente tem mais seguidor no Instagram do que no Spotify hoje, né? Mas é bem legal, assim, a gente consegue estar ali presente em 2 mídias e sempre trazendo essa criação de conteúdo, né? Porque a gente trabalha com isso também, então acaba sendo algo... nós 2 nos formamos em comunicação, então acaba sendo meio que a nossa área de trabalho também. Massa. E me diz, o que vocês acharam dessa definição que o Zé leu? Vocês concordam com isso? O dicionário sempre traz umas merdas, então pode meter o pau. Ela é bem ampla, eu acho que ele trouxe aquela definição bem ao pé da letra, assim, do que é patriarcado, né? Que é o que costumavam utilizar, antes das mulheres feministas darem um outro significado para, né? Então, eu acho que a Letícia pode até falar um pouquinho do post que a gente fez lá no Instagram, falando exatamente sobre isso, né? Sobre a mudança do sentido que a palavra patriarcado teve, assim, ao longo dos anos. Sim, quando a gente falou sobre isso, né, no nosso podcast, porque quando a gente tá falando do livro da Simone de Beauvoir, isso vai ser muito importante, né, para entender a escrita dela, e a gente traz também o livro A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, que a gente pode falar aqui bastante também, que vai abordar esse tema. E aí a gente fez um post no Instagram que justamente falava isso, né? Do que significa e qual que é a importância de entender como um sistema mesmo, enfim, né? Ter esse entendimento que a gente tem hoje, que vai muito além do que chamar, é aquilo ali, que é enfim, a dominação ali do pai, é esse tipo... Enfim, ver como algo muito... diferente, mas é que aquela definição básica ali do dicionário, é normal que esse seja o mais popular, né, eu até, se eu puder aqui também trazer uma outra definição, né, tem uma definição que eu gosto bastante e que é bem simples, de uma autora chamada Christine Delphi, que eu até utilizei no meu TCC, quando eu fui conceituar patriarcado, né, que ela diz que o patriarcado designa uma formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda mais simplesmente que o poder é dos homens. Ou seja, é uma citação bem direta, é uma forma bem simples de explicar, e que não é o que vai estar exatamente no dicionário, né? Porque eles utilizam essa forma mais... acho que é mais literal mesmo, né? Que é uma coisa, um domínio do pai e tal, porque é o que a palavra de fato significa, né? Etimologicamente. Mas ela vai trazer a visão feminista, né? Inclusive, essa definição, acho que é daquele livro do Dicionário Feminista, organizado, enfim, por várias mulheres, assim. Então, acho que é uma definição bem simples, mas que traz o conceito feminista da palavra, sabe? Para falar sobre... Porque, de fato, as mulheres, a partir da obra da Kate Millett, né, nos anos 1970, quando a Kate Millett escreve A Política Sexual, é que vai começar a se popularizar esse termo entre as mulheres feministas, que elas vão utilizar como, não só para falar sobre isso, assim, uma formação onde o pai é o... digamos, né, o superior, mas sim para falar sobre uma dominação político-social, não sistema político-social, de dominação dos homens, no geral, não só de um pai numa família, sabe? Para não ser mais tão abstrato, sabe? Elas começam a ver a necessidade de realmente, dar uma definição mais... que identifique melhor o que é isso, assim, e da onde que vem. E faz muito sentido, né? Que é realmente uma contribuição aí das
mulheres feministas para a história, para a gente entender de outra forma, mas é claro que o dicionário não vai estar exatamente atualizado, né, com essa definição feminista, muitas vezes. A gente tinha colocado, eu até abri aqui o postzinho que a gente tinha feito, que daí fala bem isso mesmo, que etimologicamente a palavra significa autoridade do pai, mas as pensadoras feministas, a partir dos anos 70, passaram a utilizá-la como um conceito para designar essa formação social na qual estamos inseridas. A criação desse conceito foi importante para ressaltar que ele é um sistema, ou seja, que a dominação dos homens não diz respeito apenas às relações individuais, mas sim às instituições e ao sistema político-social que existe no mundo. Então, tipo, realmente foi uma forma de conseguir entender pelo o que, tipo, contra o que você está lutando, sabe? O quanto importante é, né, dar nome às coisas para conseguir entender contra o que a gente está lutando e também quem que está dando nome às coisas, né? Quem que está fazendo essa definição geral. E, enfim, como várias coisas da história também depois vão ser, tipo, reestudadas pelas mulheres. Então, por exemplo, Caça às Bruxas, que depois vão vir historiadoras feministas como a Silvia Federici, que vai realmente olhar com um olhar feminista, né, com o olhar da mulher, e vai trazer vários outros dados e tudo mais. Então, acho que o patriarcado é um exemplo perfeito disso, assim, né, tipo, de palavra que mostra essa mudança. É que provavelmente esses dicionários e essas definições foram criadas por homens e provavelmente brancos também. Sim, Com certeza. E é importante, né, Zico, a gente lá atrás, logo no começo do nosso podcast, no episódio 13, quem não escutou ainda, volte a algumas casas, a gente fez um episódio sobre masculinidade tóxica, que a gente quis retratar um pouco sobre tudo isso que a gente vive aqui, pelo menos isso que afeta os homens na sociedade moderna. E aí o Zico falou assim, putz, a gente precisava falar agora sobre patriarcado, né? E não fazia sentido a gente chamar um outro cara para falar sobre patriarcado sem ter mulheres aqui, né? Eu acho que é importante trazer essa visão de fora para até mesmo quem tá ouvindo, e homens e mulheres, entender também o quanto isso afeta e tá afetando o meio que a gente vive, né? Sim, e o quanto a linguagem é importante, né, nesse sentido, assim, o quanto é importante. E eu acho que é importante a questão do patriarcado, porque, assim, da gente discutir, ter todo um episódio sobre, porque eu acho que muitas vezes fica naquela, tipo, é uma palavra que muita gente usa, mas nem sempre sabe exatamente o que significa. Exato. Sabe? Porque é uma palavra muito ouvida e muitas vezes fica muito abstrato, sabe? Porque parece que você tá falando de um sistema tipo, o patriarcado, mas o que isso significa? O que é? Tipo, não é um sistema abstrato que, enfim, a gente pode dar aqui várias características e explicar o que é, assim, mas eu acho que muitas vezes fica meio que só no imaginário das pessoas, sabe? Tipo, você ouve tanto as feministas falando sobre isso, tipo... a sociedade patriarcal, patriarcado, mas você não entende direito o que é, né? Então eu acho muito necessário, assim. Até porque como o molde, né, social, digamos, a estrutura da nossa sociedade em que a gente vive, de fato não é muito não vai ser tão problematizado, né? Porque nós todos fomos criados nessa sociedade patriarcal. Então, para você, tipo, pensar sobre as características dele, onde ele começou, como a Gerda Lerner faz no livro dela, né, falar sobre o início, a criação do patriarcado, de fato, parece que é uma coisa que, assim, tipo, a gente nasce e a gente já tá nele, né? Então, como que a gente vai saber? E não é como o capitalismo, por exemplo, que existiu a União Soviética, existiu Cuba, então existiram experiências fora do capitalismo, ou que tentam ser fora do capitalismo, enquanto, tipo, o patriarcado acaba ficando muito mais abstrato para você pensar numa sociedade que ele não exista, sabe? Sim, eu vejo... Rapidinho, eu vejo isso muito com a questão, por exemplo, parecida com o do racismo, assim, né? Como as pessoas pegam uns termos também, ou tipo, começam a falar racismo estrutural e nem sabem o que é, tá ligado? Então, acho que é bem parecido, assim, nesse sentido. Eu tinha até anotado aqui para falar exatamente sobre isso, porque, para mim, a impressão que dá é que, às vezes, o termo patriarcado deve estar meio banalizado, assim, sabe? É tipo comunista. Então, qualquer coisa, é o patriarcado, é o comunismo, tipo... E as pessoas nem sabem do que elas estão falando, às vezes, né? E é importante trazer esse tipo de discussão, né?
É importante porque é isso, assim, como é uma coisa, como é a nossa sociedade, entendeu? A gente tem que problematizar, mas é como você falou, várias palavras acabam ficando meio banalizadas, né? Nos nossos dias atuais da internet e tudo mais. E aí, é igual quando a gente fala, tipo, não aguento mais a palavra empoderamento, não aguento mais a palavra porque ficam usando, tipo, a torto e direito, ou, tipo, sororidade, nossa, é outra que estragou, né? que já ficou saturada, assim. E aí muitas vezes as pessoas usam, mas de fato não entendem o que é, né? Então vão falando e não param, assim, tipo, pra dar uma explicação do o que é exatamente, tipo, como que se estrutura o patriarcado, quais são suas características, como que a gente pode defini-lo, né? E como eu falei, muitas vezes fica nessa noção abstrata, né? Não é uma coisa que você pode ver ali e explicar normalmente, assim. E todas as coisas do patriarcado, por ser a nossa sociedade patriarcal, né? Elas são muito naturalizadas e tal. Então, até as pessoas começarem a ver como um problema, como uma característica, isso existe porque estamos numa sociedade patriarcal. De fato, você tem que ter muito contato com o feminismo, com teorias feministas e tal, né? Sim, porque a gente naturaliza muita coisa, né? Até a gente perceber isso, mesmo as mulheres que são quem, obviamente, né, quem estão sofrendo essas consequências, a gente naturaliza elas e a gente nem percebe como problemas muitas vezes, sabe? A gente só aceita mesmo e tipo, é assim mesmo, os caras são assim mesmo. E eu acho que tem também o lado de, tipo, quando as pessoas começam a usar a palavra, colocar como um vilão invisível, que ao mesmo tempo, tipo assim, não é você, é outra coisa. Só que, tipo, não, somos todos nós, sabe? Todos nós estamos dentro dessa sociedade. E, enfim. Sim. Isso me irrita muito com o uso da palavra estrutural, por exemplo, né? Fala de racismo estrutural e tal. E aí ficam falando, mas não é culpa da pessoa que ela foi racista, é por causa do racismo estrutural. E aí ninguém sabe o que isso significa. E aí coloca a culpa numa estrutura, tipo, sabe, que você não vê, né, que você não enxerga, porque é a estrutura da sociedade, e aí você passa pano pra pessoa porque você fala, todos nós vivemos nessa sociedade, então tá tudo bem. Tipo, a gente vê muito isso, né, que pessoas brancas acabaram utilizando a palavra racismo estrutural para passar pano e para se isentar da culpa e da responsabilidade de viver nessa sociedade racista, né? Pra falar, não, é porque eu vivo nessa sociedade racista e existe racismo estrutural, então, tipo, tá tudo bem. Tipo, não é minha culpa e tal. A gente tá falando muito disso e vocês que provavelmente têm muito mais embasamento teórico do que eu e o Zico. Quando é que, se vocês sabem mais ou menos citar, da onde que surgiu o termo patriarcado, se foi com as teorias feministas ou se isso sempre existiu, por que a gente fala disso tanto hoje? Eu sei que é por causa da luta feminista, mas quando é que isso foi, assim, um momento agravante? Não, tipo, o turning point, assim, foi tudo começou por causa disso aqui. Tem uma data? Pelo que eu entendi, assim, fazendo pesquisas, né, para o podcast, para fazer esse post que a gente fez, de fato se popularizou a partir dos anos 70 mesmo, né? Que é da segunda onda feminista ali, onde, enfim, anos 60 e pouco, 70 foi quando veio mais forte a segunda onda, né? E a partir daí, e realmente eles dão sempre falam assim que a principal obra que popularizou o termo, de fato, foi A Política Sexual, da Kate Millett, né? Que eu citei mais cedo. E que ela fala, né, ela define o patriarcado é uma ideologia dominante que não admite rival. Talvez nenhum outro sistema tenha exercido um controle tão completo sobre seus súditos. Ela foi, eu não sei se foi a primeira teórica feminista, né, não posso afirmar isso, porque vai que eu tô errada, mas ela foi a que mais popularizou, sabe? Quando uma pessoa, tipo, populariza uma palavra, assim, tipo a Kimberly Crenshaw com interseccionalidade e tal. Assim, é claro que a palavra já existia antes, né, como vocês até leram essa definição do patriarcado aí do dicionário, e pelas minhas pesquisas e o que a gente achou, né, para fazer esse post, tem um texto muito interessante da QG feminista, inclusive, que fala sobre toda essa questão histórica do uso da palavra patriarcado, né. E aí lá elas dizem que antes do século XIX, o patriarcado e os patriarcas designavam os dignatários da igreja, que é justamente uma dessas definições que vocês falaram ali no início, né? Essa questão mais religiosa.
E aí depois a palavra foi usada por autores como Bachofen para designar o direito paterno, que teria substituído o materno, que são os autores socialistas, né? E marxistas. Eu ia falar que tem bastante a ver com o direito paterno, né? Então, quando a Simone tá falando da questão do direito paterno, daí ela vai entrar em toda a questão também de propriedade privada e tudo mais, que daí a sociedade passa a ser tipo, você precisa saber de quem que é o filho, blá, blá, blá. Daí vai entrar toda essa questão mais forte do patriarcado. Não que ele já não existisse, ele já existia antes da propriedade privada, mas aí vem instituições, né, como propriedade privada, capitalismo e religiões e tudo mais que intensificam. A gente tem a teoria do Engels, né, que ele vai falar como é que é? A criação da família, do Estado, aquele livro dele, ele vai falar da propriedade privada, família e Estado. Isso. Ele vai falar sobre como a sociedade era matrilinear, e aí, a partir da criação da propriedade privada, se tornou patriarcal, né, se tornou formada através dessa família, onde o patriarca era o dominador ali. E aí, é claro, né, como a gente falou no nosso podcast já, a Simone e várias outras feministas vão contestar um pouco essa visão do Engels, de uma sociedade que era matriarcal, digamos assim, antes, porque não se tem tantas provas disso. O que se tem provas, mais ou menos, né, era de que era matrilinear, tipo, as posses ou as coisas assim, a família seguia, tipo, a ordem da mãe, entendeu? Tipo, a mãe passava para os filhos, porque obviamente você sabe de quem é seu filho quando você é uma mãe, enquanto os pais não sabiam, porque não existia essa família monogâmica, assim, né? Então eles não podiam dizer com certeza que aquele filho era dele. E aí, depois disso, é que o Engels vai falar que começa o patriarcado de fato, mas é isso, né? Algumas feministas vão contestar a visão dele e voltando assim pro termo, né, é a partir dos anos 70 que as feministas começam a usar ele com mais frequência, e foi mais um termo não para substituir, mas para falar sobre a dominação masculina de uma forma que demonstrasse um sistema, assim. Porque quando você fala, porque os homens têm poder sobre as mulheres, ok, mas se você utiliza uma palavra para falar sobre o sistema que eles criaram para ter poder sobre as mulheres, traz muito mais força, né? Pra falar, tipo, igual quando você fala, o capitalismo, sabe? Traz uma... Enfim. Não é um patrão explorando um funcionário, mas é todo um sistema, assim, né? Então, eu acho que faz muito sentido. Tipo, mostra que não é individual. Inclusive, o próprio nome, né, do nosso podcast, que é O Pessoal é Político, ele vem da segunda onda, porque foi quando as mulheres começaram a ver que as experiências individuais delas representavam as opressões políticas, então não eram separadas, não era tipo, cada uma estava sofrendo em casa com o marido, elas começaram a contar sobre essas coisas que aconteciam individualmente e começaram a perceber que aquilo lá também era político, que não eram questões só tipo assim, meu marido está bravo comigo, e sim, eram questões de todo um sistema, e daí que veio toda essa questão, tem várias autoras que vão falar, né, que o pessoal é político e vem da segunda onda, então tá tudo bem conectado nesse sentido, assim, sabe? De entender as coisas como estruturais e, enfim, todas conectadas, assim, ao invés de ser, tipo, tá acontecendo com cada uma individualmente e se entender como classe mesmo, né? Pra se juntar também. É importante. Isso é um problema global, porque posso falar que eu não sei identificar quais são, mas existem em locais diferentes. Eu sei que em algumas culturas africanas, até mesmo os incas há um tempo atrás, tipo, as grandes reverências eram as mulheres. Então, tipo, a Pachamama, que era uma deusa inca, que era a mãe natureza e tal, e, tipo, eram as grandes imagens ali que eram reconhecidas. E aí, em algumas outras, principalmente na visão europeia ali, acho que isso é o maior problema, porque depois também foi para onde difundiu os outros povos, né? Foram os colonizadores. Acho que isso também foi um grande problema e que impulsionou que isso se tornasse hoje um problema global. Quando a gente tá falando do livro, quando a gente fala no nosso podcast, assim, né, do que a Simone estudou, ela vai estudar principalmente a parte europeia, né, ocidental. Então, quando a gente falou da questão, tem até um episódio que a gente fala da questão das sociedades matriarcais ali, porque daí elas vão questionar, porque tinha várias deusas mulheres naquela época em que e tinha muita essa conexão com a natureza e tal. E daí a Simone vai falar que é complicado dizer que, tipo, até eram veneradas e tudo mais, mas que isso não significava que os caras viam como, tipo,
eles ainda estavam vendo como um outro, sabe? Porque um deus não é um ser humano, então, tipo, enfim, daí entra muito nessa questão de endeusar, de ver como musa, que também não é o ideal, que ela vai falar assim. Mas, realmente, um dos comentários que fizeram no post que a gente fez sobre essa questão do matriarcado foi sobre as populações indígenas, enfim, populações orientais e de outros países. E eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre. E aí a gente sempre faz esse adendo, né, dentro do nosso podcast aqui. A Simone ainda é uma mulher era, né? Uma mulher francesa, branca. Então, querendo ou não, ela vai falar mais sobre isso. Mesmo no capítulo que a gente gravou ontem, que ela vai falar também, que ela vai falar sobre a primeira onda do feminismo, então ela vai começar a falar em vários países, tipo, quando que as mulheres começaram a votar e tudo mais. Você vê, assim, que sempre tem esse centro, né, na Europa, Estados Unidos, e, enfim, acaba sendo o lugar que ela mais estuda, assim, mas falando por esse lado, para essas culturas. Eu acho muito interessante a visão dela de que, sim, mulheres eram veneradas, mas que isso não significava realmente ter um tipo de poder, assim. Eu acho, isso foi até zoei coisa dela, assim, quando eu ouvi isso, eu fiquei tipo, nossa, assim, isso explode a sua mente, porque na sua cabeça você pensa, não, né, se tem as deusas mulheres, eles deviam, tipo, super respeitar todas as mulheres, mas ela falou que tá muito conectado com o temer também, né, então você acha que, tipo, as mulheres são deusas, então você passa a temer elas, ao mesmo tempo que você idolatra de longe, mas elas não são que nem você, sabe, daí você também quer... a mesma pessoa que coloca num pedestal é a que tira, sabe? Então tem toda essa questão, assim. É bem louco quando ela coloca essa perspectiva. Não era uma perspectiva que eu já tivesse visto muito, mas fez muito sentido, assim, quando ela falou. Inclusive, a gente fala bastante disso nos últimos episódios. A Gerda Lerner, que é aquela outra autora que a gente comentou, né, sobre o livro dela, A Criação do Patriarcado, eu acho que é o livro mais, assim, extenso e histórico sobre o assunto, né? Porque ela é uma historiadora, de fato. E aí ela vai fazer uma análise e ela vai tentar entender aonde começou o patriarcado, né? E fazer uma análise das civilizações antigas, inclusive Mesopotâmia, enfim. Todas essas civilizações bem antigas. E aí ela também traz essas referências, né? De que, ok, tinham mulheres veneradas, tinham mulheres, sei lá, em altas posições ali de sacerdotisas... algumas, como você comentou também, né, tiveram várias religiões, né, que veneravam mulheres e tal, mas mesmo nessas sociedades você ainda vê que o poder geralmente estava nas mãos dos homens, sabe? Tipo, mesmo que eles venerassem uma deusa mulher, mesmo que tivesse toda essa visão das mulheres enquanto deusa, sei lá, enquanto deusa de fertilidade ou sei lá o que, você vê que na maior parte do tempo, tirando algumas pequenas exceções, né, tipo de algumas rainhas poderosas, algumas, enfim, mulheres que estavam em posições mais altas de poder, na maior parte do tempo eram os homens que estavam em posição de poder. Então, enfim, eu acho bem interessante essa problematização também em cima do venerar, sabe? De trazer como deusas e tudo isso, porque é como a Letícia, né, falou e como a gente falou tanto no episódio em que a Simone de Beauvoir vai falar sobre isso, né? Que não é porque você coloca as mulheres ali naquele pedestal, naquela posição de deusa, que você de fato tá dando algum poder político para elas, assim, político e social, né? Então... Sim, a gente conectou muito com a questão da musa também, e tipo assim... que é muito mais fácil você ver, né, uma mulher ser, enfim, em pinturas, por exemplo, de homens famosos, mas você não vê as pinturas que as mulheres faziam, né? Você não vê as mulheres virarem pintoras famosas. Então, tipo, a gente não quer, né, ser aquela estátua que vai entrar no museu porque a gente quer ser as artistas também, sabe? Tipo, e na história da humanidade, o que você mais vê é a mulher sendo aquele objetozinho como musa, como venerada. E também a questão da feminilidade, né? Porque daí entra na questão de quem é essa mulher que eles veneram? É aquela mulher que segue todos os padrõezinhos do que é ser mulher na cabeça do cara. Bem interessante. E eu tenho uma pergunta que eu vou dividir em duas partes, então acho que eu vou lançar uma parte para cada uma de vocês. Pode ser. O Zé citou o episódio a gente falou do masculinidade tóxica, então eu queria partir dele. Então, sei lá, uma responde a primeira parte, outra responde a segunda, pode ser. Como que a gente acaba, então, com o patriarcado? Tipo, então, eu acho que é um consenso, pelo menos entre nós quatro, em boa parte da população, que, mano, tá dando merda e não é assim, a gente precisa mudar.
né? E quais seriam os passos? Então, beleza, a gente aceita que a gente tem que mudar isso, o que a gente precisa fazer para mudar, né? Pode ser legal ou ilegalmente, talvez vamos para cima mesmo, sem trabalhar a cabeça de todo mundo e todas. Mas, porque às vezes, e para contextualizar essa pergunta, às vezes parece que a gente tá fazendo um trabalho de formiguinha, e, mano, vem um dia o Bolsonaro fala uma merda e fala, caralho, tudo isso que eu construí durante, sei lá, no caso de vocês, esse 1 ano e meio de podcast, aí o filho da puta do presidente acabou em uma frase, sabe? Então, vocês acabariam com, sei lá, como que a gente muda? Eu posso começar respondendo que tem a questão... Enfim, nós nos identificamos com o feminismo radical, né? Então, o nosso podcast é dessa vertente. E para o feminismo radical, as coisas só vão mudar. A intenção do feminismo radical, né, é a abolição do gênero. Então, a ideia é que o gênero é um sistema hierárquico e que o ideal para não existir um sistema hierárquico seria literalmente não existir gênero. O que pra gente, hoje em dia, pode parecer muito bizarro na nossa cabeça, assim. Mas é utópico, claro, mas o ideal seria não ter, tipo, o que é o homem e a mulher, porque só existe homem e mulher, porque o homem tá em cima da mulher, né, digamos, como hierarquia. Então tem essa questão da abolição de gênero, que está bem longe, claro, e são passos de formiguinha, mas o feminismo radical vê dessa forma, e pra mim é a única forma que faz sentido. Mas no meio termo também, né, a abolição do capitalismo, da propriedade privada, várias coisas fáceis, assim, gente. Eu vou jogar aí várias tarefas, quem quiser ir fazendo, mas enfim, coisas que ajudariam, né, porque a gente sabe que é o que intensifica, então tem toda a questão da religião também, né, da religião cristã, que vai intensificar muito isso, inclusive a Simone vai falar muito sobre como a religião cristã foi que criminalizou o aborto, então, enfim, tem que controlar os corpos das mulheres, e tem várias instituições que trabalham ali juntas, né, tanto racismo, quanto capitalismo, quanto machismo, tudo vai trabalhar junto, mas idealmente, né, como o ideal utópico lá no final seria a abolição de gênero principal para o feminismo radical, né. Eu acho que a gente tem que entender que o patriarcado se sustenta nisso, né? Na hierarquia de gênero. Tipo, a forma de você ter um sistema onde o homem pode dominar as mulheres é você ter, tipo assim, seres humanos que nascem nesse mundo e aí se eles nascem com um pênis, eles vão ser chamados de homens e com uma vagina vão ser chamados de mulher e aí vão ser socializados, cada um de uma forma diferente, né? Muito diferente. As mulheres vão ser socializadas para submissão, os homens vão ser socializados para serem, enfim, dominantes, agressivos, e é aí que o patriarcado se estabelece, tá ligado? Quando você vai socializando as meninas desde pequenas a serem desse jeito, e os meninos desde pequenos a serem desse jeito, é óbvio que eles vão crescer e contribuir com esse sistema, né? Vão continuar, né, ali dando continuidade a esse sistema. Então, a única forma, velho, de você acabar com ele de fato é se a gente, né, ter ali, tem o filho, nasceu um novo bebê, você não vai ensinar ele que, porque ele nasceu com aquele determinado órgão sexual, ele vai ser desse jeito específico, e meu Deus, não pode sair nem um pouquinho, né, fora da linha. Quando a gente pensa em gênero, eu gosto muito daquela metáfora das caixinhas, né, que a Lui Ponto usa num vídeo dela, eu acho que muitas pessoas já usaram também, que é tipo, você pensa na caixinha do que é ser mulher e a caixinha do que é ser homem. Se uma pessoa sai um pouquinho fora da linha, né, do que está dentro daquela caixinha, ela já é, tipo, super julgada pela sociedade, né? Se, tipo, uma mulher sai um pouquinho da linha do que é a feminilidade, um homem, e seja de qualquer forma, sair da linha de qualquer forma, seja na sua orientação sexual, né, porque... ser mulher significa gostar de homem, ser homem significa gostar de mulher. Enfim, seja sair da linha por conta de estereótipos de gênero, né? Se vestir de uma forma diferente, gostar de fazer uma atividade que não é do seu gênero, digamos, né? Dos papéis sexuais que te foram impostos. Aí você já é rechaçado pela sociedade, entende? Então a única forma que a gente vai conseguir atingir essa utopia de que não vai mais existir o patriarcado, ou seja, os homens não vão mais estar subjugando as mulheres, vai ser se a gente abolir todas essas caixinhas aí super restritas que nos colocam desde que a gente nasce, né? E claro, como a Letícia falou, junto
da abolição do capitalismo e todas essas estruturas escrotas, porque senão também não tem como, A né? gente sempre fala que uma tem que estar junto com a outra, né? Porque, por exemplo, quando a Simone mostra que não é só a questão da propriedade privada, tipo, também não adianta, inclusive ela vai dar o exemplo da URSS, né? Que as mulheres, de fato, tinham muito poder na URSS, elas ocupavam cargos públicos, elas, tipo, tinham um aborto legalizado. É bem louco, assim, quando você vê os dados, elas estavam muito mais pra frente do que nós mulheres no Brasil hoje. Só que daí eles começaram a ter problemas de natalidade na União Soviética e começaram a controlar o corpo das mulheres de novo. Então eles tornaram o aborto ilegal de novo, começaram a querer controlar quantos filhos elas tinham que ter e toda essa questão. Então não tinha adiantado trocar só a questão econômica e daí depois voltar a controlar o corpo da mulher, só que daí era o Estado, enfim, né, o Estado socialista, mas ainda era um Estado que estava controlando o corpo da mulher, sabe? Então ela fala muito, acho isso bem interessante, a visão de que tem que andar tudo junto, assim, sabe? Não dá pra tirar só um que vai continuar tendo o outro. Porque tem essa visão muito... às vezes, né, dos caras de esquerda, dos marxistas, que é tipo, é só abolir o capitalismo, que aí todo mundo vai ser livre. Mas a gente sabe que não é bem assim. Primeiro porque o patriarcado é mais antigo do que o capitalismo, né? Óbvio que o capitalismo intensificou ele, mas o patriarcado já era estabelecido muito antes, sabe? Tipo, antes de Cristo, assim. Então, tipo, você falar que, se abolir o capitalismo vai abolir o patriarcado junto... Não necessariamente, sabe? E depende de quem faz essa abolição também, né? Que eu acho que é o que a gente mais bate na tecla. Quem que vai fazer essa revolução? Vão ser mulheres fazendo essa revolução junto? Vão ser pessoas negras? Vão ser pessoas LGBT? Porque se forem homens brancos de novo, muito provavelmente... E é como a Letícia comentou, com esse exemplo da União Soviética, que eu acho ele bem claro, né? Tipo assim, não, vamos legalizar o aborto, dar creches públicas para as mulheres, enfim, permitir que elas trabalhem, que elas tenham filhos, que elas trabalhem, que elas participem da vida política e tudo mais. Mas se começa a ter qualquer problema ali de, enfim, poucas pessoas nascendo, uma taxa de natalidade menor, aí vamos voltar a proibir o aborto, a controlar os corpos delas. Porque é isso, as mulheres daquele ambiente nunca estiveram livres do patriarcado, assim, por mais que tivessem estabelecido uma sociedade comunista, elas não estavam 100% livres do patriarcado. Então eu acho que também é uma grande, eu diria ingenuidade, mas enfim, não sei se é só ingenuidade, mas eu acho que tem uma coisa que às vezes os caras de esquerda, né, e enfim, marxistas pregam isso, tipo, não, porque acabando com o capitalismo acaba com todas as opressões, não é bem assim. E no meio termo, né? Porque toda a sociedade que não era capitalista... Eu ia falar só no meio termo, trabalho de formiguinha e, obviamente, algumas reformas pequenas que... no meio termo antes de acabar totalmente com que isso. Que a gente também não é contra, né? Não é, obviamente, porque a gente quer realmente abolir todo o gênero, que, sei lá, claro que algumas coisas urgentes têm que acontecer, né? Então, fazer pressão para, por exemplo, legalização do aborto e pautas que são extremamente urgentes. Não dá pra esperar, né? Abolir tudo até chegar nelas. Não, bom exemplo o fazer enquanto isso é, por exemplo, né, a Lei Maria da Penha, tipo, é uma lei extremamente importante, necessária para que as mulheres se sintam mais seguras e tenha menos violência, né, mas, de fato, a violência não vai acabar porque existe essa lei, só vai acabar quando os homens não forem socializados para serem violentos, né, então, mas óbvio que a lei ajuda muito e é uma das pequenas, né, entre aspas, na verdade, é bem grande na sociedade que a gente vive, é uma das reformas que a gente pode fazer enquanto isso, né? Pra evitar, enfim. Pode falar. É que o que vocês falaram faz muito sentido, que o patriarcado ele já veio muito antes do capitalismo, e aí eu acho que o capitalismo veio para intensificar ainda mais, né? Porque eu li um livro um tempo atrás, da Ryan Connell, que é Gênero em Termos Reais, que ela falou justamente isso. O mundo perfeito seria se a gente não tivesse criado a ideologia de gêneros. E ela cita muito um exemplo que, acho que na década de 70 ou 80, não sei, quando foi criado o tratado da OTAN, né, que é do livre comércio da América do Norte ali, entre o México e os Estados Unidos, e aí começaram a surgir mais cidades ali na fronteira do México com os Estados Unidos para a indústria têxtil.
E ali foi na época que eles colocaram mulheres para trabalharem nessas fábricas. E é por isso que até hoje o México é um dos países que tem o maior número de feminicídios. Porque quando iniciou o tratado da OTAN e aí muitas fábricas começaram ali a produzir tecidos e tudo mais e tratar o algodão, os homens se sentiram oprimidos, achando que eles estavam perdendo espaço de trabalho e por conta disso eles reprimiram essas mulheres e acabaram matando. E aí, tipo, existem lá... Tem uma cidade, eu esqueci o nome, posso até procurar e falar depois, mas foi tudo por causa disso. Tipo, por causa de um acordo comercial capitalista entre países... Que louco, eu não sabia disso. Aumentou, tipo, absurdamente, assim, o número de feminicídio e que até hoje, acho que a luta feminista lá no México é grandíssima e é importante e direto tem várias manifestações que eu acho que às vezes são até maiores que aqui no Brasil. Não, totalmente. Tipo, se você vê a história do mundo, você percebe que, de fato, o patriarcado já existia antes. Mas o capitalismo, como sempre, veio pra fuder com tudo, né? Então, piorou muito mais, né? Porque se você une uma coisa a outra, tipo assim, gente, sério. Era isso, se antes já era ruim. Por isso mesmo que eu gosto tanto desse exemplo da URSS que a gente falou, porque... ele mostra, tipo, os dados que a Simone vai trazer, porque quando ela estava escrevendo, quando ela lança o livro, ainda existia, né, o RSS, e ela tem muito interesse, né, obviamente, como ela era também, né, socialista e tal, ela também tinha muito interesse em estudar sobre, e aí você vê que, tipo assim, é super possível você mudar as coisas e você, tipo, ter uma forma diferente, né, por exemplo, tem várias mulheres no governo e, tipo... Enfim, eles fazem várias reformas que realmente incluem e tudo mais. E você fica tipo, cara, não é tão absurdo assim imaginar isso, sabe? Basta querer. Mas aí depois vem toda a questão de controle de corpos. Então... Só situando, o nome da cidade é Cidade de Juárez, que fica na fronteira do México com os Estados Unidos. E eu falei Tratado de OTAN, me desculpa, é NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. É isso. Não, eu acho que assim, quando você... Esse é apenas um dos exemplos, e eu também não sabia, que doido, mas de fato existem vários exemplos de como o capitalismo ferra com tudo, muito mais para as mulheres, sabe? E até o exemplo, agora que a gente estava falando ali no podcast, a gente tá na parte da história, né, do segundo sexo. E aí a gente tava falando sobre quando as mulheres começam a entrar pra força de trabalho e tal, né? E isso que você me falou dos caras, tipo, se sentirem ameaçados, nos lembra muito isso, né? Porque as mulheres começaram a trabalhar e, obviamente, elas recebiam muito menos, né? Como recebemos até hoje. Mas, enfim, naquela época era muito pior. E aí os caras também, trabalhadores, se sentiam ameaçados, sabe? Pelas mulheres entrarem no mercado de trabalho, porque eles ficavam, bom, por que um cara vai me contratar se ele pode contratar uma mulher pra trabalhar por muito mais tempo, por muito menos? Que é, né, o capitalismo. Tipo assim, pra um patrão é muito mais benéfico contratar, tipo, uma mulher, porque ela vai trabalhar e ser super explorada, trabalhar por várias horas, ganhar muito menos, vai receber menos, e aí a Simone vai até comentar isso, né, que por muito tempo os caras ficaram revoltados, assim, os caras trabalhadores, e não enxergavam as mulheres como companheiras nesse sentido de luta contra o capital, né? Contra o seu patrão, porque eles viam nelas, tipo, uma competição e achavam isso injusto e tal, mas é isso, é como o capitalismo chega pra tensionar ainda mais as lutas ali de gênero, né? As hierarquias de gêneros, tipo... agrava muito, muito mais. Até assim. Porque ele também precisa, né, do trabalho não pago da mulher. Então a gente tem um episódio que fala só sobre a questão do trabalho reprodutivo, que é basicamente todo o trabalho que as mulheres fazem em casa. E o capitalismo, ele precisa disso para sobreviver, sabe? Porque se fosse pagar... Inclusive tem cálculos, que eu não vou lembrar agora, mas tem cálculos que as pessoas fazem, tipo assim, se as mulheres que ficam em casa fossem pagas por todo o trabalho que elas fazem de cuidar dos filhos, gerir os filhos, tudo mais, e elas fossem pagas como uma empresa mesmo, tipo, as pessoas iam, tipo, os países iam falir, sabe? Porque não ia funcionar a economia se as mulheres recebessem pelo trabalho que elas fazem, porque o trabalho que elas fazem, que devia ser do Estado, né, e que a gente tá vendo principalmente agora, a pandemia tá escancarando todas essas questões, né, como os trabalhos deveriam ser do Estado, mas obviamente são as mulheres que fazem em casa, sozinhas, do seu próprio dinheiro, né?
Então você vai entrar aí creche, escola, alimentação, toda essa questão. E são as mulheres que estão lá fazendo, né? Porque, enfim, coisa de mulher dentro do nosso papel como mulher de cuidar dos outros. O capitalismo precisa disso, né? Tipo, quem que tá cuidando das crianças até elas terem idade suficiente para se tornarem, né, parte da força de trabalho. Tipo, quem que tá, enfim, cuidando dos trabalhadores também, né? Porque fazendo a comida, limpando a casa, etc., são as mulheres. Então, realmente, o capitalismo não sobreviveria também se não tivesse o trabalho em casa das mulheres não remunerado, fazendo tudo isso de graça, sabe? Ou se fosse pagar elas. É muito louco quando você para pra ver tudo isso, assim. Inclusive, eu fiz um episódio com a Aline Rossi, do blog Feminismo com Classe, e aí ela coloca até a questão da imigração nisso, como, tipo, os imigrantes que chegam nos países, eles já são os filhos criados da outra nação, e daí você pode pagar um valor muito mais barato, porque eles não são cidadãos ali, né? Você pode empregar eles super mal, da mesma forma com a questão das mulheres. E daí as pessoas daquele país veem como uma concorrência, a gente vai perder o nosso trabalho para esses imigrantes, e eles estão sendo muito mais explorados, sabe? Então... Deixa eu só completar a segunda parte da primeira pergunta, porque a gente falou sobre, então, como acabar com o patriarcado. E aí, no episódio que o Zé falou, o Ayama, que era nosso convidado, ele fala o seguinte, né? Ele falou, a gente precisa mudar, sabe? Tipo, então, é óbvio que o patriarcado, tudo isso relacionado ao masculino, né? Liderar, deu merda. E aí ele fala, tá na hora de a gente entrar numa nova era. E aí eu pergunto pra vocês acham que a nova era seria o matriarcado? E como seria esse matriarcado? Porque eu não sei exatamente o que seria uma sociedade matriarcal, não tenho... Ou existe, e aí vou pedir ajuda de vocês com a teoria feminista, uma teoria de uma sociedade que seja, sei lá, igualitária de certa forma, não sei se essa é a palavra certa, onde não tenha ou o homem ou a mulher na liderança e tem, assim, líderes, mulheres ou homens, enfim, dependendo de... Desculpa se foi muito complexa. Eu acho que matriarcado... Não, mas é que eu acho que matriarcado não é a questão, assim, ideal, né? Porque eu acho que isso vai muito por aquela linha do que as pessoas acham que as feministas querem, né? Que é tipo, tirar os caras do poder e ficar no poder. Mas, na verdade, o que a gente quer é que não exista uma pessoa tendo poder sobre a outra, né? Como você falou, uma sociedade ideal, uma sociedade onde as pessoas fossem todas iguais e não tivesse um grupo subjugando o outro. Eu lembro muito daquele filme, não sei se vocês já assistiram aquele filme francês da Netflix, que se chama Eu Não Sou um Homem Ideal. Não sei se vocês viram. Não sou um homem fácil, né? Eu não sou um homem fácil, isso. É muito... Eu não vi esse ainda. É muito engraçado. É tipo, eles pegam toda a nossa sociedade, né, patriarcal, e viram de cabeça pra baixo e fazem um filme fictício onde é tipo, o cara bate a cabeça e vai parar nessa sociedade, né, completamente ao contrário, que é onde as mulheres dominam. Então é tipo... E aí tem tudo que tem no nosso mundo, só que ao contrário, tá ligado? Tipo, incluindo, assim, assédio sexual, só que é a mulher que assedia o colega de trabalho, entendeu? Tipo, todas essas coisas. Tipo, sei lá, obrigação, né, de quesitos de beleza, só que é pros homens e não pras mulheres, tipo, de se depilarem, esse tipo de coisa. Que tem aquela cena muito engraçada que o cara vai transar com a mina, aí ela fala, ui, você é peludo, não, então eu não vou transar com você porque você não depila o peito, tipo... E é tipo, muito hilário. Tem uma de parto também, né? Que a mulher faz o parto, tipo, da forma que seria mais natural, assim. Eu não cheguei a ver, mas eu vi bastante gente comentar que seria, tipo, a forma mais natural, assim, né? Que as mulheres dariam, porque as mulheres dominam a sociedade. Como nessa sociedade as mulheres dominam, é tipo, o parto, primeiro que é uma coisa, tipo, vista como uma coisa muito foda e forte, né? Então a mulher, tipo, vai pro hospital e ela tem um parto, não daquela forma que a gente tem, né, hoje em dia, deitada, com o médico fazendo tudo e tal, mas de fato, assim, em pé, tipo, enfim, mostrando a força dela e tal. E aí ela, tipo, tem o filho e já vai de volta pro trabalho, tipo, e o cara fica em casa cuidando da criança. Enfim, são várias questões, assim, que justamente nos fazem rir, né, nesse filme, porque é muito absurdo quando a gente olha pra coisa ao contrário, a gente acha tudo muito absurdo. E que, obviamente, né, essa que é a crítica, né, do filme em si. Só que, né, obviamente não é a sociedade que a gente quer. A gente não quer ter a liberdade pra poder, sei lá, assediar nosso colega de trabalho, pra poder ser, tipo, escrota como os homens são com a gente, tá ligado? A gente só queria, né, que ninguém dominasse outro grupo de pessoas, assim. A gente não
pensando nessa sociedade ideal e utópica, né, que não teria essa distinção por gênero e não teria essa subjugação de um grupo de pessoas por outro, seja por raça, seja por gênero, qualquer coisa. Porque essas categorias nem existiriam, né, numa sociedade utópica. Seriam só pessoas que existiriam, seriam livres para ser da forma que elas quiserem ser. E não teria essa questão de, isso é um homem, uma mulher, essa pessoa tem que ser desse jeito porque ela é um homem, porque ela é uma mulher. E aí, pensando em teorias, assim... eu não sei, eu acho que a maioria das teóricas feministas vão criticar o sistema atual justamente pensando nessa sociedade, né, ideal que a gente espera que seja um dia, mas que não que elas estejam formulando, tipo, vai ser um matriarcado e vai ser assim. Eu acho que é interessante a gente notar isso, que para os grupos oprimidos dificilmente você encontra inclusive é uma grande crítica que se tem também, assim, é que a gente vai ver mais distopias, né, tipo que nem o Conto da Aia e etc., mostrando a realidade do que utopias mostrando o que porque é muito difícil a gente imaginar esse mundo ideal e isso a gente devia fazer mais, assim, sabe? Já vi críticas relacionadas a isso, porque o meu TCC foi sobre o Conto da Aia, né? Foi sobre The Handmaid's Tale, e aí na época eu estudei muito distopias e coisa assim, e aí depois que eu fui ver, tipo, várias críticas, que hoje em dia eu concordo bastante também, que as pessoas começaram a criticar bastante a série por ela ser bem violenta e tudo mais, né? E ela mostrar várias cenas, porque realmente é uma série pesada, apesar de eu ainda achar uma série bem importante. Mas aí, tipo, a gente nota isso muito na cultura ainda também, sabe? Falta utopias, tipo, por exemplo, que nesse filme que a Isabela falou, ele é mais pro lado cômico, né? Então é mais pra mostrar o absurdo, tipo, a gente acha tão cômico porque é o contrário, né? Porque se fosse um filme normal, a gente não ia achar cômico. E realmente eu acho que falta um pouquinho dessa questão da imaginação, tipo, do que seria essa sociedade ideal, porque eu acho que a grande maioria das mulheres nem chegaram ainda na problematização da sociedade atual, quem dirá sonhar com uma muito, tipo, melhor, assim, sabe? E isso é um pouco triste, mas é real, assim. Dificilmente você vê, eu acho que a gente no começo do episódio a gente tinha falado ali da questão que é diferente do capitalismo nesse sentido, porque por mais que, né, o capitalismo ainda enfim, a maior parte na grande maioria dos países, mas a gente vê uma ou outra experiência, então a gente passa a conseguir sonhar um pouco mais. Agora o patriarcado é tipo, nossa, eu acho que, sei lá, assim, nem eu saberia dizer ao certo o que eu consideraria, tipo, tem a questão de não ter gênero, mas assim... Nos maiores detalhes, assim, eu acho que as mulheres nem ousam, assim, sonhar, sabe, muitas vezes, o que é um pouco triste, assim, com essa utopia super diferente, assim. Eu acho que a única coisa que a gente pode deixar bem claro é só refutar essa ideia de que seria um matriarcado, no sentido de ser, tipo, um gênero ainda... o contrário de patriarcado. Tipo, um gênero ainda subjugando o outro, assim, né? Oprimindo o outro, de certa forma. Porque, enfim, né? Isso a gente vê muito da galera que é antifeminista, né? Das pessoas machistas, que falam... os feministas só querem, tipo... ocuparem o nosso lugar, tipo assim, fazer o contrário, sabe? Nos oprimir, sei lá o quê. Enfim. Eu acho que também porque, tipo, não faz muito sentido, porque daí, sei lá, quando as pessoas tentam... colocar algumas, por exemplo, então, sei lá, se a presidenta for mulher, como no Brasil já tivemos, tá ligado? De nada adianta se o resto das outras estruturas ainda são super opressoras, ou, tipo, você pode ter uma mulher como presidente, mas, sei lá, esse é um país imperialista, tá ligado? Que ainda tá oprimindo outros países, então, do que sabe, não muda muita coisa no geral, assim. Então, né? Apesar de que, assim, claro, aí você tinha perguntado também de sociedades ideais. Eu realmente, tipo, das que existem hoje, tipo, é muito difícil, assim, tem alguns países, né? Por exemplo, tipo, Islândia e Nova Zelândia, que chegam mais próximos, que inclusive são governados por mulheres, né? Que chegam mais próximo do ideal da igualdade, mais ou menos. Mas ainda é dentro, né, desses sistemas, assim, só um pouquinho diferente. Sim. E por ser dentro desse sistema, é uma coisa, cara, que eu acho muito engraçada. Tipo, eu tava vendo um vídeo muito tempo atrás, enfim, da youtuber Maíra Medeiros,
E aí ela tava falando sobre, tipo, a realidade. Acho que ela tava fazendo uma comparação com esses países nórdicos, assim, e umas leis desses países nórdicos e umas leis do Brasil, assim, e essa comparação de, tipo, estatísticas da política, tipo, quantas mulheres têm, representatividade, etc. E, assim, é claro que quando a gente vê as coisas desses países, parece o paraíso, né? Porque quando você vê, nossa, ele é um país comandado por uma mulher, tem, sei lá, 50% de mulheres no Congresso, tipo, ok, isso já é muito melhor do que o ideal. Mas é aquele rolê, a gente sempre tem que lembrar que são países ricos, né, que exploraram países como os nossos para poder chegar onde eles estão, né, ao nível de poder dar, tipo, um bem-estar social para um estado de bem-estar social para a população, ao nível de poder colocar, tipo, sei lá, cotas que realmente funcionem na política e tudo mais. Então, tudo bem, é claro que eu acho muito válido olhar para esses países e falar, nossa, que massa, gostaria que pelo menos a política brasileira fosse desse jeito, tá ligado? Pelo menos tivesse mais mulheres lá dentro, pelo menos as leis brasileiras fossem assim, tipo, tem muita questão da comparação com as leis de licença maternidade também, né, que nesses países é tipo bastante. 1 ano e aí o homem e a mulher... exato. Fosse governado, né? Tivesse tivesse um presidente, já tava ótimo. 14 semanas aí sem um ministro da saúde, né, gente? Então, assim... em plena pandemia, né? Então, assim... Isso é muito triste, porque você vê que nem eu falei da Nova Zelândia, e a Nova Zelândia tá sendo super, né, aplaudida pela forma como lidou com o coronavírus, né? Case de sucesso. Mas, na verdade, tipo assim, o que eles fizeram deveria ser o normal que todo mundo fez, né? Tipo, lidaram da forma... correta que todo mundo deveria. E poderia ter lidado, que todo mundo tinha a capacidade de lidar, né? Inclusive, falando da Nova Zelândia, eu lembrei também daquelas matérias que saíram comparando os países que são governados por mulheres com os que são governados por homens, né? Com o combate ao coronavírus. E aí é muito interessante, porque você pensa, tipo, igual você disse que o cara que veio no outro episódio, né, falou isso, que os homens governaram e deu merda. Se a gente deixasse pras mulheres governar, talvez seria melhor. A gente vê, né? A gente vê no mundo que parece que sim, mas assim, aí também eu acho foda, porque traz várias outras questões juntos, né, tipo, parar pra pensar um pouquinho, né, por que esses países que são governados por mulher muitas vezes são governados melhores, né? Tipo, principalmente durante uma pandemia, né? E aí você traz muito dessa questão da socialização feminina e tudo isso. Tipo, mulheres são socializadas pra cuidar dos outros, pra ter mais empatia. Sim. Então, é claro que a mulher vai se preocupar mais com o povo que ela tá governando ali, né? Que ela tá representando. Porque, afinal de contas, nós nos importamos mais com pessoas no geral, assim, na nossa vida. A gente tem mais empatia e mais essa questão do cuidado com o outro do que homens, né? E então... tem o lado da culpa cair mais na mulher também, né? Tipo, isso é outro ponto. Acho tão absurdo, gente, que saiu aquela pesquisa, acho que foi semana passada, né? Sobre a popularidade do Bolsonaro lá e tal. E daí uma das perguntas era quantas pessoas culpam ele, tipo, acham que é culpa dele as mortes da pandemia. E, tipo assim... Cara, mais da metade do Brasil não acha que é culpa do cara. Agora, se fosse a Dilma, se fosse uma mulher lá, sabe? Tipo, certeza absoluta. Socorro, certeza absoluta e daí... que vão falar que é culpa dela. Tipo, mas eu queria entrar com um pensamento que eu tenho e já vi outras pessoas comentando, que é assim, a gente tá falando muito isso, como acabar e tal, mas o Zico queria saber essa resposta, que eu acho que é uma resposta que a gente não tem ainda, porque eu fico pensando, será que os homens hoje estão preparados para isso? Porque não, eu sei que Boa não, pergunta. foi uma pergunta retórica. Foi uma pergunta retórica. Mas é porque, assim, eu já vi algumas pesquisas e pessoas falando que, relacionando, por exemplo, os grandes ataques de serial killers nos Estados Unidos, porque lá acontecem vários, e aqui no Brasil a gente ainda não tem grandes números de ataques para fazer uma pesquisa mais profunda, que essas pessoas que atacam lá, se você for parar para pensar, mais de 80% são homens brancos que passaram por algum distúrbio. E aí eu já falei isso aqui em algum episódio também, acho que até no de masculinidade tóxica, que em março de 2019, do ano passado, há mais de um ano, aconteceu um caso em Suzano, aqui em São Paulo, que virou
no Brasil inteiro, que foram dois homens alunos, né, adolescentes, que entraram na escola e mataram várias pessoas. E aí eu vi uma mulher falando, ela entrando, pegando exclusivamente esse caso do atentado lá de Suzano, e ela relaciona isso com essa masculinidade tóxica, que ela fala que, basicamente, parece que nós, homens, estamos atentados com tudo que está acontecendo, e aí vem todas as teorias feministas, a revolução das mulheres e tal, e, tipo, a gente não tem cabeça para aguentar isso, a gente tá vendo que isso tá ameaçando tirar, entre aspas, o homem do topo da pirâmide, da cadeia alimentar, e isso tá fazendo com que ele reaja. É exatamente isso que eu ia pontuar. Quando você falou sobre os homens estarem preparados, eu ia falar, com certeza, a questão maior de quando a gente fala de extinguir um sistema é pensar, tipo, que se a gente tirasse, né, acabasse com o patriarcado, os homens perderiam todos os privilégios que eles têm enquanto classe. Exato. E ninguém quer perder você privilégio. Você está preparado para isso de verdade? Tipo, ninguém quer perder privilégio. Porque, meu Deus, imagina, tipo... Porque na teoria é fácil dizer que sim, né? Tipo, no teórico, não, eu sou pró-feminista e tal. E me incomoda, inclusive me incomoda muito quando as pessoas falam assim, não, mas o que os homens têm que entender é que eles não vão perder nada, todo mundo vai ganhar. Não é assim, é claro que vão perder algo. Tipo, como que não vão perder nada? Tipo, como que todo mundo vai ganhar, tá ligado? Isso não faz sentido nenhum. É a mesma coisa, tipo... enfim, a mesma coisa em questão de raça, sabe? Tipo, nós brancos também temos que estar, tipo, abertos a ok, a gente vai ter que, enfim, abrir mão desses privilégios e a gente vai ter que aceitar isso e ser a favor disso, entendeu? E que não é fácil e que também envolve mudança. E isso envolve todas as mudanças, tipo, por exemplo, eu e a Isabela, a gente também é veganas, né? Então... por exemplo, né, você querer uma sociedade igualitária que também respeite os animais e tal, as pessoas vão ter que entender que, cara, o mundo tá acabando, não vai dar pra todo mundo comer carne, tá ligado? Tipo, não vai dar, ou o mundo vai acabar. Então, assim, tipo, abrir mão do seu bife todo dia, entendeu? Talvez até possam consumir de alguma forma mais natural, de alguma forma e tal, mas assim... não vai ser todo dia, não vai ser na produção que a gente tem. E isso é a mesma coisa para todos os privilégios que as pessoas têm. Então, esse discurso, quando tentam dizer, não, porque tem que entender que eles não vão ter que abrir mão de nada, todo mundo vai sair ganhando, porque eles também sofrem com machismo. E eu entendo que sofrem na questão da masculinidade tóxica, mas ainda ganham muita coisa, né? Ganham, tipo... E até a própria masculinidade tóxica, por mais que seja escrota... Sim. Por mais que seja uma coisa horrível, que faz mal pros homens, assim, psicologicamente falando, traz muitos benefícios sociais, né? Tipo assim, óbvio, sempre vai trazer, né? Se você segue rigidamente aquilo que tem na sua caixinha do seu gênero, óbvio que você vai ter vários benefícios sociais. Então, assim, eu também fico muito incomodada. É um discurso bem liberal, né? Bem de feminista liberal. Esse de, homens também são prejudicados, também sofrem com machismo, com o patriarcado, que é um discurso pra tentar convencer os homens a ficarem do nosso lado, ao se verem como vítimas também, sabe? Tipo, o que eu acho... bem problemático, né? Porque, enfim, vocês têm que se importar com a gente sem ser tipo, eu vou querer que o patriarcado acabe pra me libertar. Não, você tem que pensar que você quer a libertação das mulheres, né? Que é quem estão sendo oprimidas de verdade. É claro que tem vários outros recortes ali, né? Enfim, homens gays, por exemplo, sofrem com o patriarcado de uma forma diferente, né? Porque eles vão ter, muitas vezes, traços mais femininos, etc. E é claro que a masculinidade tóxica faz muito mal pros caras, assim, né? Psicologicamente, individualmente. Mas se a gente falar de um jeito amplo na sociedade, só traz benefícios, né? Tipo, você é lá o machão, você pode ter tudo o que você quiser, você pode abusar de mulheres à vontade, nada acontece com você, porque, enfim, né, nossas leis não funcionam direito, e aí você pode abusar de quantas mulheres você quiser e seguir com a sua vida pleno. Você pode, ser benefício econômico também, e benefícios, né, econômicos. Você pode ser um cara super medíocre no trabalho, mas você ainda vai ser promovido porque você é um homem branco, que o seu chefe vai se identificar com você, vai gostar de você, vai te levar pra, sei lá, pros rolês, não sei, pro e futebol. É a mesma questão que homens héteros fazem? Esse tipo do de econômico também, que é tipo assim, se a gente é contra esse sistema capitalista e tal, a gente também tem que entender que, assim, mudando esse sistema,
alguns confortos que você tem também vão mudar e você também vai ter que abrir mão, sabe? Então, tipo assim, para algumas coisas que você tem. Então, claro, sei as lá, pessoas, as pessoas não gostam de pensar como vai mexer no delas, tá ligado? É muito bonito quando é pro outro, tipo assim, na teoria, não, realmente é lindo e tal, e daí quando você percebe que realmente tem que mudar na sua vida, daí, tipo, já é outro papo, sabe? Então, e cara, essa questão do tiroteio que você falou, ela assim, ainda tem que ser muito estudada, né? Eu acho que ainda é muito recente, ainda tá muito acontecendo, mas ela é um reflexo, né? Backlash, assim, que é um reflexo perfeito de, tipo, do que tá acontecendo, porque, por exemplo, em muitos países, acho que foi na Austrália que teve ano passado, né, se eu não me engano, ou na Nova Zelândia, que foi numa coisa islâmica. Transmitiu ao vivo, né? Isso. Ele transmitiu ao vivo. E elas dizem muito também... Sim, elas dizem muito Black Mirror, essas coisas, né, gente? Meu Deus. Elas dizem muito sobre a questão da imigração também, né? Enfim, daí os homens cristãos, brancos, se sentem ameaçados, não sei o que lá. E ao mesmo tempo a gente não pode, tipo, fechar os olhos pra isso. Tipo, a gente tem que... Enfim, isso é mais uma questão que eu acho que homens têm que fazer com os outros homens, que é acolher esses homens e mostrar que, tipo, tá tudo bem, que eles não precisam reagir dessa forma e tal. Mas é isso, né? Enfim, acaba sendo um reflexo dessas mudanças, um infeliz reflexo, mas que é historicamente, toda vez que você vê que, tipo, mulheres ou minorias recebem algum tipo de... não é direito, né? Direitos básicos, avanço, basicamente. Assim. Tem algum avanço na sua condição. Tem uma revolta, assim, né? Então... Bom, você falou uma coisa, eu tava pensando aqui. Eu tava com essa pergunta desde o começo, na verdade, ia ser meu disparador. Mas eu quero aproveitar um gancho de uma coisa que você falou, né? Você falou que vocês duas são veganas, né? E vocês até comentaram um pouco disso no episódio. Acho que a Mayara já comentou aqui com a gente no episódio sobre mulheres ou no episódio feminismo, não lembro. Sobre essa relação do consumo de carne com o machismo, com a opressão e tal. E aí eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre isso, assim, mudando um pouco o foco, mas ainda falando no patriarcado, né? Vocês acham que tá relacionado tudo com tá relacionado. um especismo, por exemplo, no sentido de o homem se sentir uma espécie dominante? Enfim, o que vocês pensam sobre isso? A questão da propriedade privada vem muito também, tipo, enfim, voltando pra Simone de Beauvoir e também até pro Engels e tal, né? Vem muito tanto pra propriedade que o cara tem, quanto ele começa a se sentir, tipo, dono da propriedade, que inclui também os animais, né? Propriedade é terra, é animais, e as mulheres e a família, os filhos e tudo mais. Então, tudo meio que vem da mesma origem, né? Sim, é bem... Por exemplo, a Isabela falou do livro A Política Sexual, né? E daí depois vai ter o livro A Política Sexual da Carne, né? Que é inspirado nesse. E vai ser sobre a questão da dominação, sobre a questão do consumo de carne, toda essa relação com a masculinidade. E, cara, eu achava besteira, assim, antes de eu começar... Aí eu comecei a ouvir o Outras Mamas, né? Que é um podcast vegano. E daí comecei a me atentar mais a essas coisas. Eu já não comia muita carne, daí virei vegetariana, depois virei vegana. Mas eu não via antes muita conexão, assim, entre essas pautas, sabe? Tipo, eu achava que era meio... as pessoas estavam exagerando quando elas colocavam, por exemplo... enfim, tem várias feministas que vão conectar também, por exemplo, o estupro de vacas e outros animais, também, tipo, o controle dos corpos das mulheres. E eu achava, tipo, nossa, que exagero, não tem nada a ver. E daí, quando você para pra ver, tipo, tem muitas coisas a ver, assim. Tem, tipo, a questão do controle, né, do outro. Enfim, você começa a ver várias questões de pautas, assim, que tá realmente tudo conectado, assim. Um ponto que as feministas, né, que vão conectar essa questão, que daí tem a Carol J. Adams, que é a escritora da Política Sexual da Carne, a autora, um ponto que elas sempre trazem é essa questão da dominação, né, do corpo e das funções, assim, reprodutoras, né, do corpo das fêmeas, de outras espécies e das fêmeas humanas, né? E que nesse ponto dá pra gente fazer, tipo, trazer reflexões muito boas e que de fato parece tudo muito conectado, sabe? Tipo, as fêmeas de outras espécies também são mais exploradas do que os machos dessas espécies pela gente, né? Pelos seres humanos, porque, ok, claro que todos os bichos lá que estão morrendo no abate
sofrem, mas a vaca, por exemplo, né, a fêmea, vai, tipo, tem que ficar sendo inseminada artificialmente pra ter vários bebês pra continuar tendo leite, por exemplo, pra indústria do leite. Então, tipo assim, é pior ainda do que o boi, porque o boi só vai morrer só, né, entre aspas. Só vai morrer e sofrer pra indústria da carne, né, mas ela vai passar anos e anos sendo explorada pra pegar o leite dela e pra ter também o... como é que é? Aquela carne de bebê, o vitelo. Que é daquele... Do bezerrinho assim que ele nasce, né? Que eles já matam assim que ele nasce. Aí o bebezinho... É, horrível. O bebezinho assim que nasce lá, o bezerro, eles já matam se for macho, né? Mas se for fêmea, vai manter por anos e anos na indústria do leite pra que ela possa continuar tendo filhos e dando leite, tendo filhos dando leite. E não tem como não fazer esse paralelo, né? Com a exploração dos nossos próprios corpos, eu acho, quando você começa a estudar e pensar nesse sentido, tipo, o homem, né, e aí, obviamente, principalmente, o homem branco, o homem branco pegou e dominou tudo, a terra, os animais, a mulher e até outros homens, né, explorando e transformando em escravos, e aí quis dominar o mundo inteiro, né, então, tipo assim, não parou só na questão da dominação da própria terra. E depois tem conexões bem fáceis de ver também, que é tipo assim, mesmo em números, mulheres são a maioria, né, das pessoas vegetarianas, veganas são mulheres. Tem muita questão conectada com masculinidade, então, quando o cara não é o machão que come a carne, daí, ele é gay, aí ele é ridicularizado pelos amigos, aí tem toda a questão, enfim, ainda tá super conectado. Na cultura brasileira isso é muito conectado, né, tipo, nossa, sim. O ser homem com o churrasco e a cerveja e o futebol, então é tipo... Hoje eu via isso o tempo inteiro quando eu parei de comer carne. Sim, hoje eu vi um vídeo Hoje eu vi um vídeo do Fábio Chaves, sabe? Do Vistas, e aí eu tava vendo o canal do YouTube dele enquanto eu almoçava, e ele falou sobre um estudo de uma universidade, acho que de Miami, enfim, nos Estados Unidos, que estudou, tipo, os caras que são vegetarianos e veganos e os caras que não são, pra fazer uma análise sobre o tanto de testosterona que eles têm, né? E aí eles mostraram que não tem diferença nenhuma. Aí eu fiquei tipo, véi, sério, a galera perdeu tempo e dinheiro num estudo só pra mostrar, tipo assim, que os caras não ficam menos Alguém avisa machos. pro Dolabella também, né? Que não... Nossa, obrigado. É ele que fazia o comentário do mais feminista que eu, porque eu bati na minha mulher porque eu comia carne. Não é dele, coitado. Exato. E aí é tipo, eu fiquei refletindo sobre isso, eu fiquei, gente, sério, eles tiveram que fazer uma pesquisa, tipo, ok, eu entendo que estudar os níveis desse hormônio sejam importantes por outras questões, mas, no geral, provavelmente fizeram pra provar que, né, vegetarianos não deixam de ser homens, como muitos homens acham. E aí eu fiquei, gente, fizeram toda uma pesquisa, a masculinidade é tão frágil assim, que acha que o cara que o cara vai deixar de ser homem só porque ele parou de comer carne, tipo assim... Tá muito atrelado à masculinidade tóxica, sabe? Ao consumo. E não é só o consumo, né? É uma assim, você venerar a carne, né? Aqueles caras escroto. E o bacon é tudo na minha vida, não sei o que lá. Sim. E, Letícia, só pra finalizar, você acha que o Dado Dolabella é um carnívoro estrutural? Não, é que ele é vegano, na verdade. Não, né? não, ele era um carnívoro estrutural, quer dizer? Né? É que ele vive numa sociedade carnista, né? Ele ia fazer o quê? Então, Bater na mulher, né? Não tinha culpa. Eu amo que daí surgiu o meme do mais feminista que eu, né? Daí é incrível. E aí Esse meme rende, cara. Ele existe há muitos anos. É um daqueles que nunca fica velho, sabe? Mortal, né? E aí eu até lembro de algum post, não sei aonde que eu vi, se era vídeo ou post da Feminiza, que ela tava zoando disso e falando que o único momento em que o Dado Dolabella falou alguma coisa de certa foi quando ele falou, que feministas têm que lutar por todas as fêmeas. E logo depois já veio esse meme infame, né? É ótimo. Bom, gente, a gente já tá chegando no nosso fim, mas antes disso... Queria que vocês trouxessem indicações para os nossos ouvintes e que vocês têm para indicar sobre o tema para quem quiser se aprofundar mais e tentar entender melhor esse mundo louco que a gente vive. Sobre o tema do patriarcado, acho que o livro que eu citei mais cedo, né, da Gerda Lerner, é essencial.
assim. Eu ainda tô lendo ele, sabe? Eu não terminei. Ele é bem de longo. ler. Ele é bem eu fui longo. abrir o PDF pra ler a introdução pra gente participar aqui. Aí eu fui ver que tinha, tipo, 500 e poucas páginas, assim. Ele é bem, ele é bem denso. E ainda mais pra ler online, né? Enfim, Sim. às vezes a gente tem esses problemas aí de não conseguir ler PDF direito. Mas enfim, é um livro bem essencial pra você entender melhor a questão histórica de como se estruturou o patriarcado, né? Porque é muito complexo. Tipo assim, como eu falei, foi muito antes, né? Foi até, enfim, antes de Cristo. Então, tipo assim, não tem... enfim, a gente não tem exatamente os registros, né, daquela época direitinho pra saber dizer, mas aí a Gerda, ela é uma mulher historiadora muito foda, né? Que ela que foi uma das mulheres que criou, tipo, a matéria de história das mulheres nas universidades dos Estados Unidos, assim. E inclusive tem até hoje um prêmio com o nome dela, né? Exato. E ela criou, acho que na Sarah Lawrence e na NYU, essas universidades bem importantes, assim, só tiveram essas matérias por causa dela e de uma outra historiadora, assim, que trabalharam juntas pra isso, porque ela traz muito essa questão de ver a história pela história das mulheres, né? Porque foi muito apagada. Muito apagada durante todos esses processos, né? Todos esses processos de historiadores homens e tal. E então ela traz bastante essa história sobre como se constituiu... Ela tenta entender, né? Como que se constituiu o patriarcado. Então, cara, é um livro muito interessante, muito, muito interessante. Pra quem gosta de história, então, ele é, tipo, incrível. Que ela vai falar de várias civilizações diferentes, assim, pra você ir entendendo a formação desse sistema. E que é bem complexo, né? Ela mesma vai falar que não é assim, não aconteceu, sabe? Da noite pro dia, não foi um evento, estabeleceu-se o patriarcado, mas sim um processo que se desenrolou durante muito, muito tempo, né? Muitos anos, milhares de anos. E que volta muito, tipo, a Simone de Beauvoir vai falar muito sobre como, tipo, também não foi assim, uma guerra e daí as mulheres perderam e daí fudeu, tá ligado? Tipo, não foi não teve um acontecimento. Por isso que é tão difícil pontuar, né? O começo, assim, porque não teve uma guerra específica e daí as mulheres perderam e daí foi isso aí, e daí virou o que é hoje. Não teve um evento mais complexo específico do que isso. Mas então, também não foi encontrado na natureza, como a gente brinca no nosso podcast. A gente fala que não é assim, eu tava andando na natureza e patriarcado. Não é uma coisa natural, né? Que se foi construído, pode ser destruído. Esse é o principal que a gente sempre leva. Que esse é o principal de você olhar pra como começou, pra você pensar em como a gente pode acabar com ele, né? Onde pode terminar, porque é só quando você começa a analisar o início que você pode pensar em como pode ter um fim, né? Uma coisa. Então, por isso que também é tão importante, por exemplo, ler esse livro da Gerda, né? E outros tipos. E também vou indicar, é claro, O Segundo Sexo, porque, cara... A Bíblia, né? Considerada a Bíblia aí do feminismo por um motivo. Porque a Simone vai trazer, cara, várias áreas de pensamento diferente. Psicanálise, materialismo histórico, história, biologia. Tudo para abordar a condição da mulher, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a Simone não escreveu O Segundo Sexo para ser um livro feminista. Na verdade, era um livro de filosofia, né? Existencialista. E ela nem não era pensou... feminista quando ela escreveu. Ela nem era feminista. Ela nem pensou que ia ser, tipo, um livro feminista pra falar a favor da libertação das mulheres. A ideia dela era escrever sobre as mulheres. Qual que é a condição das mulheres? Como que a gente chegou até aqui? Mas ela nem era militante feminista, assim. E aí depois foram as mulheres da segunda onda do feminismo, pros anos 60 e 70, que pegaram o livro dela e transformaram nisso, tipo... sabe, se guiaram pelo livro dela e aí transformaram nesse grande ícone feminista que é hoje em dia. Mas inicialmente não era nem pra ser, assim. Mas então, como é um ensaio filosófico sobre a mulher daquela época, né, dos anos 40 e poucos, cara, traz muitas coisas muito importantes, muitas reflexões e muitas coisas relevantes pra se pensar na estruturação do patriarcado e na nossa sociedade até hoje em dia, né. A gente até brincou que ela fala sobre o aborto na França daquela época, que era criminalizado, né? E parece que ela tá falando do Brasil em 2020. Infelizmente. É triste, porque mas é verdade. É assim mesmo, assim, e você vai conectando muitas coisas. Então, realmente, ler Simone de Beauvoir faz sua cabeça explodir, assim, tipo, e compreender muitas questões do patriarcado. E também vou indicar as obras da Andrea Dworkin, que é a autora que a gente abordou na primeira temporada.
Infelizmente, os livros dela não têm traduzido no Brasil oficialmente, mas tem vários com traduções, assim, independentes, né, que as mulheres fizeram na internet, como o Woman Hating, que é o livro que a gente abordou na primeira temporada. E a Andrea, ela vai falar muito sobre a dominação masculina, né, sobre as mulheres. Então, eu acho que se você quiser estudar por esse lado, assim, da violência, da dominação dos homens mesmo, os escritos da Andrea Dworkin falam bastante sobre isso, assim. Sobre violência, ela vai falar muito sobre pornografia. Ela fala sobre abolição de gênero também, é bem interessante. No final do Woman Hating, ele é bem curtinho, ele é bem fácil de ler, assim. Ele tem traduzido e tal na internet. E ela vai falar no finalzinho, assim, meio que uns tópicos. Tipo, ela vai meio que tentar descrever o que seria essa sociedade utópica, feminista, e enfim, é raro encontrar isso, então eu acho que ele é bem interessante, porque ele é feito para ser um livro bem, tipo, panfletinho, assim, então, para quem quer entender mais do feminismo radical, exato. Assim... E que era exatamente o que vocês estavam nos perguntando sobre a sociedade ideal, ela termina o livro dela falando exatamente disso, tipo, como que seria a sociedade ideal para ela, sabe, tipo, sem essa imposição de gênero, né, sobre os corpos das pessoas, tipo, porque você nasceu com determinada biologia, você tem que ser bem massa. de uma determinada forma. Eu acho que é isso, assim, são as principais autoras que eu iria dizer que ajudam na compreensão do que é o patriarcado, mas, assim, né, todas as teóricas feministas, principalmente as da segunda onda pra frente, assim, né, vão abordar várias questões diversas do patriarcado, né? No começo eu tinha mencionado também a Silvia Federici, que é um exemplo também de questão de história da mulher, né? Então, para quem quer saber mais sobre a questão da caça às bruxas, é extremamente interessante também, porque a Gerda volta para tentar entender o começo do patriarcado. A Silvia Federici vai fazer muita conexão com a necessidade que o capitalismo teve de fazer o caça às bruxas para daí conseguir instaurar o capitalismo. Capital, né? Acumulação de como capital. Foi fundamental para instaurar o capitalismo. É uma visão extremamente interessante. A gente sempre brinca no podcast também que essas coisas o professor de história não te ensina na escola, assim. Então, você lê depois você fica chocada, assim, com as coisas que... né, quando você vê por outro viés, assim. Acho que a Silvia Federici, a gente indica então o Caliban e a Bruxa e também o Ponto Zero da Revolução, né, que é outro livro muito importante dela. E eu acho que, bom, se alguém quiser também dar umas risadas e enfim, ver um filme engraçado e interessante, o que a gente comentou antes, o Não Sou um Homem Fácil, é bem engraçado para você pensar sobre uma sociedade ao contrário, né? Como que seria. E para refletir sobre os absurdos da nossa sociedade atual. Aquele filme é muito bom, velho. Realmente, se você tiver de bobeira na Netflix... E sobre essa conexão, né, do feminismo com o veganismo, com certeza a Política Sexual da Carne, que é o livro da Carol J. Adams, e o podcast Outras Mamas também, que inclusive foi um podcast que nos inspirou a começar o nosso, né? Então, foi um que... foi muito importante pra gente também, porque elas também seguiam o livro, né, no começo do podcast, depois elas passaram a fazer de outra forma, mas nos inspiraram aí bastante, e acho que é um conteúdo bem legal também. A minha indicação vocês não falaram do podcast de vocês, do episódio 2 do podcast de vocês. Outra indicação muito boa. É muito bom. E aí eu vou aproveitar e fazer uma crítica, porque vocês falaram, né, vocês até falaram, não sei se tem algum homem ouvindo. Homens, ouçam, cara, sabe, estudem sobre isso, é importante, assim como os brancos têm que aprender sobre racismo, os homens têm que aprender sobre feminismo, e por aí vai. Mas não quero me delongar muito. Então, e tem que estar abertos a não ter os seus privilégios, como a gente falou também. Exatamente. Boa. Abrir mão, né, dos seus privilégios, o que é bem difícil. Palavra. Bom, eu vou indicar 2 séries que tem no Netflix. Uma que é uma produção nacional que não aborda diretamente, mas é importante e eu quero valorizar nosso audiovisual brasileiro. Coisa Mais Linda fala bastante de algumas questões do patriarcado, que é de época, mas são coisas que são muito atuais hoje. Ali é bem didático. É uma série que tem alguns problemas de roteiro, mas eu gosto bastante, para quem quiser assistir e não assistiu ainda. E tem um outro que aí a polêmica é bem maior, porque envolve a religião, que é uma minissérie que se chama Nada Ortodoxa, que é bem pesada e envolve bastante ali a submissão da mulher
com a religião também. Mas aí isso é um papo para outro podcast. Bom... sobre a questão religiosa, com certeza traz muitas outras coisas. Traz muitas outras vertentes. E olha que a gente já falou um monte de coisa aqui hoje, né? Já viajamos, já fomos para vários lados. Mas sim. Gente, Instagrams de vocês, como que a gente acha? Se vocês quiserem divulgar os Instagrams pessoais do podcast. Uhum. O podcast é @o pessoal é político, né? Tudo junto, assim. É uma frase grande aí, mas bem facinho de achar. O meu pessoal é @legraton, LEGRATON. E o meu pessoal é @isabelagraton, tanto no Instagram quanto no Twitter. Né? Pode nos achar por lá. A gente tem um Twitter também do podcast, a gente só não usa muito. Não está tão atualizado. A gente entende. Porque a gente acaba que a gente usa mais... tanto o nosso pessoal, sabe? Nossa. Que eu acho estranho ficar entrando no podcast, porque daí o feed é diferente, aí eu não tô acostumada. Mas quem ouvir, quem quiser nos mencionar, a gente tá sempre vendo as notificações, então é legal, assim. A gente tem um Medium também do podcast, onde a gente coloca todas as referências, né, de cada episódio. Então, se quiserem dar uma olhada também, o pessoal é político. Você nos encontra por lá. E todo mês a gente manda uma newsletter também. No Twitter é Pessoal Podcast, em vez de o Pessoal é Político. E aí no Medium é o Pessoal é Político, a gente tem essa publicação. Toda vez que a gente lança um episódio, a gente faz um texto lá e coloca as referências, né? Os links, outros textos para a pessoa ler e pesquisar e tal sobre o assunto. Boa. E é isso, eu acho que essas são nossas redes. Quem quiser nos achar lá e nos seguir. E... enfim, pode sempre entrar em contato com a gente e nos dar um feedback aí também, se ouviu o episódio, gostou, achou interessante. Adoramos receber feedbacks. É isso, meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Foi enriquecedor aqui o episódio. Acho que o pessoal que tá ouvindo aí vai parar um pouquinho, pensar antes de... Espero, né, que faça refletir de algumas vai coisas. dar várias reflexões, vai dar na cabeça. Claro que sim, estamos aqui para isso. Bom, voltem mais vezes. Voltem mais vezes, porque o espaço está aberto para vocês sempre. E é muito legal a gente compartilhar essas experiências aqui. Bom... Obrigada. Sempre bom saber que os homens também estão ouvindo o nosso podcast. Claro, não. Da nossa parte aqui pode ter certeza. No Spotify é tipo 8%, assim, tipo... Mas existe, tá lá, assim. Existe, pode ter certeza. Gente, para quem quiser também mandar indicações aí, sugestões, criticar também, estamos abertos. O nosso Instagram é @podcastfibo. O P aí de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece o sabonete Febo, mas não é. Valeu! Gente, valeu! Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.